Fala aí, gente, boa tarde. Assustei alguns e algumas. Boa tarde, tudo bem aí? Tudo bem aí? Quem vai no acampamento aí? Levanta a mão. Amém, filho. Se você não levantou a mão, fique em paz, você vai também, viu? Em nome de Jesus. Galera, vou pedir para você tomar o seu lugar. O pessoal tá chegando aí. Tá cheio já, glória a Deus. Hoje é um culto que tem a ceia do Senhor também. Então um momento muito importante na vida da igreja de Jesus. É quando a gente para relembrar a obra do nosso Senhor e Salvador. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu vi bastante, pelo menos me parece. Quem é que está vindo aqui pela primeira vez hoje? Levanta a mão aí, só para eu conhecer. Tem gente aqui, tem gente lá atrás, tem gente lá, tem aqui. Que legal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. Aproveita aqui, depois troca uma ideia com a gente, para você saber mais das nossas programações e tudo mais, tá? Pode ficar sentado ainda, eu só quero deixar uma palavra aqui para a gente fazer uma oração e começarmos esse culto. Acalma o teu coração aí, depois do culto você conversa bastante. Se você puder, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo 27, o versículo 4. Se você tiver Bíblia no celular, no tablet, no papel, não importa. Abra sua Bíblia aí. Amém? Vou ler aqui, rapidinho para você. Isso aqui é o salmista dizendo para Deus: uma coisa eu pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo, em sua casa, oferecerei sacrifícios de adoração. Cantarei e louvarei ao Senhor. Agora eu vou pedir a gentileza, se você puder e quiser, ficar em pé. E se essa palavra de alguma coisa, de alguma forma faz sentido para você, que agora sim, com o seu corpo, com a sua alma, você possa repetir isso para você. Você está na casa do Senhor nessa tarde, você sendo um visitante ou alguém que já vem aqui. Então tudo que a gente faz na casa do Senhor, ou é um ato de adoração, ou é um ato de indiferença. Não tem como ficar neutro nessa. Então, que nessa tarde e noite, tudo que a gente fizer, ficar em pé, ficar sentado, prestar atenção, cantar, adorar o Senhor, possa ser um ato de adoração, amém? Então vamos orar, feche os teus olhos, se você puder, se você quiser, se você entender que Deus está nesse lugar, e peça para que Ele toque o teu coração, renove a tua alma, ministre aqui na tua vida, para que você saia muito melhor do que da forma como você entrou, amém? Senhor, obrigado a Deus por essa tarde, pela vida de cada menino, Senhor, cada menina aqui, Senhor. Senhor, nós estamos no teu santo lugar, ó Deus. Esse lugar, ó Pai, que nós consagramos para exaltar a Ti, para fazer o teu nome conhecido, Senhor. Pai santo e bendito, não é certo que não há nada de mágico, Senhor, nas quatro paredes, em toda decoração aqui, mas que nessa noite o Senhor está passando aqui para encontrar e buscando, Senhor, encontrar os verdadeiros adoradores, ó Pai. Todos nós aqui, Senhor,
verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Por isso nessa hora, Senhor, eu peço a Ti que toda distração, Senhor, toda indiferença, Senhor, Pai Santo, venha cair por terra, que toda, Senhor, tentativa de tirar a atenção daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, venha cair por terra nessa noite em nome de Jesus e nos fortalece, Senhor. Senhor, que haja em nós, ó Deus, um desejo de buscar a Tua face, a Tua presença, assim como o salmista declarou, e recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sempre reinar.
emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. O oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Aleluia. Aleluia. Aplaudam o Senhor. Aleluia.
trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós declamamos, poderoso és, grandioso és. Aplaudam ao Senhor. Pode se assentar. Acalme o coração. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por este momento precioso, por esse momento, ó Pai, onde o Senhor passeou entre nós, e nós cremos, ó Pai, na presença poderosa do Senhor em meio aos louvores. Senhor, fala aos nossos corações esta noite. Senhor, vem responder os porquês, as dúvidas,
os questionamentos, ó Pai, e que nada nessa noite venha nos distrair. Eu repreendo em nome de Jesus toda a distração da mente, tudo aquilo que tenta nos desligar para ouvir a voz do Senhor, ó Pai. Senhor, que a Shalom do Senhor paire neste lugar, ó Pai amado, para que a Tua palavra seja proclamada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Achei que estava sozinho aqui. Bom, hoje nós estamos iniciando a nossa nova série, Quem é Ele? Quem é Ele? E eu me senti privilegiado por estar abrindo essa série, coincidentemente ou não. A última vez que eu estive aqui falando, eu falei um pouquinho sobre isso, porque é difícil você falar sobre Jesus em 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 1 semana, 1 mês, uma vida, né? Mas para mim é a oportunidade de estar continuando tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E eu creio que nada mais importante de vocês, adolescentes, né, se firmarem, terem mais base, né, terem mais fundamento sobre quem é Jesus, né, e essa série vai nos dar essa oportunidade. E não tenham somente como informação. Hoje aqui eu vou trazer um pouquinho de informação, mas não peguem isso somente como uma informação, como, sabe, uma notícia que você lê no dia, sobre alguma coisa que você leu na sua rede social. Não. Toda a informação, não só de hoje, do passado, enfim, toda a informação que é proclamada aqui no púlpito é uma dinamite em nossas mãos. Amém? Amém, gente? Vocês estão aqui mesmo? Amém? Então vamos lá. Bom, antes de falar sobre o tema de fato de hoje, o enviado de Deus na terra, né? Eu queria contextualizar um pouco sobre, todos nós sabemos que Jesus foi enviado aqui à terra, né? Amém? Aí, né? E por que ele foi enviado? Para salvar, amém. Mas o que aconteceu antes de Jesus nascer? O porquê que o povo hebreu, então o povo de Israel, esperava tanto por essa profecia se cumprir? Por quê? Por que Jesus foi prometido, né? A gente vê alguns filmes, né, enfim, Disney, Hollywood, enfim, vários filmes falando de enviados, né? Não só falando sobre Jesus, mas vários filmes a gente vê relato, né, de personagens que foi enviado. Mas aqui nós vamos falar um pouco de Jesus e o porquê que ele foi enviado. Amém, ele foi enviado para nos salvar, mas o que aconteceu? Por que o povo esperava tanto por isso? Tá? Então, a gente vai passar aqui bem rápido algumas histórias, né? Não vou nem citar passagens, mas do Antigo Testamento, para nos alinhar, para que nós ficamos na mesma página, entender o porquê que Jesus foi enviado. Bom, o povo de Israel, ele sempre teve dificuldades territoriais, né? Não só hoje ainda eles sofrem com isso, mas desde a antiguidade, né, eles tiveram dificuldades territoriais, né? E uma das vezes que isso aconteceu, eles ficaram 400 anos escravos. Alguém conhece essa história? Onde o povo hebreu permaneceu 400 anos escravo no Egito. E o porquê que eles ficaram escravos no Egito? Eles tinham grande força, era um povo
numerosos, a Bíblia fala que era mais de 500 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então era um exército gigantesco que, por algum motivo, não conseguiram se impor contra o Império Egípcio e ficaram amargurando 400 anos de escravidão, trabalhando para o faraó. E o faraó sabia que aquele povo era muito forte fisicamente falando. Entanto, eles trabalharam pesado na construção de pirâmides que existem até hoje, né? Obras faraônicas, né? Como é dito até hoje, era o povo hebreu escravo que estava ali trabalhando pesado, e eles não tinham um intelecto suficiente para se levantar e lutar contra Faraó, e eles com certeza iam derrotar aquele exército facilmente, pela força física que eles tinham, pelo Deus que eles têm, né? Mas eles não tinham essa sabedoria, né? Aí o que aconteceu? Eles permaneceram escravos 400 anos e Faraó se despertou e falou: poxa, se esses escravos se rebelarem, eu não vou ter um exército competente, forte para derrotar, eu vou perder o reinado, vou perder tudo. Então, a partir de hoje, eu decreto que todo menino que nascer, um hebreu menino que nascer, deve morrer. Aí o que ele fez? Chamou as parteiras que trabalhavam ali para os hebreus e falou: a partir de hoje, todo menino que nascer, ele tem que morrer. Se for menina, deixa viver. Se for homem, mata. Você já pensou? Que loucura. Todo homem tinha que morrer. Para quê? Para o exército não aumentar. E Faraó, acreditando que elas iriam cumprir, né, com o decreto, com a ordenança, ficou tranquilo. Só que ele percebeu que aquilo não aconteceu. E quem nasceu nessa época? Alguém sabe dizer? Moisés, exatamente. Moisés nasceu em um decreto de morte. Queria abrir um parênteses. Talvez você aqui essa noite está com um decreto de morte. Morte espiritual, às vezes até morte física dentro da tua casa, morte emocional. Você talvez pense que não tem mais saída para a tua situação. Deus, essa noite, Ele não traz Moisés aqui simplesmente para eu contar uma história, mas para te mostrar que todo decreto de morte na sua vida está anulado agora em nome de Jesus. Amém? Então você que está vivendo uma escuridão, vendo só morte à sua frente, talvez não tenha mais saída. Existiu alguém que nasceu em meio a um decreto de morte, nasceu praticamente morto. Se as parteiras fossem obedecer a Faraó, Moisés teria morrido e o povo continuaria escravo, né? E não foi isso que aconteceu. Moisés nasceu, as parteiras não obedeceram, Deus abençoou essas parteiras, Moisés nasceu, Moisés foi parar aonde? Dentro do palácio de Faraó. Vejam que Deus transforma tudo. Um decreto de morte, colocou Moisés no centro do poder. Já pensou? Você parar no centro do poder do mundo. Como se a gente fosse comparar o Egito naquela época com os dias de hoje, eram os Estados Unidos. Moisés parando dentro da Casa Branca. Enfim, Moisés é o nosso primeiro Messias. Foi o primeiro ali, né, nesse contexto
que foi levantado para libertar um povo que vivia na escravidão, a escravidão pesada, morriam trabalhando, e Moisés nasceu em meio ao decreto de morte e foi usado por Deus para trazer libertação, trazer liberdade. Guarde bem essa palavra, liberdade. E o povo foi liberto, não vamos entrar em detalhes de toda a jornada deles no deserto, Josué, Caleb, enfim, é uma história muito longa, não vai dar tempo. Mas o povo conseguiu a libertação em meio a tantas provações, bater de cabeça, e eles conseguiram. O povo comeu do bom e do melhor. O povo conseguiu a tal liberdade tão sonhada, porém o povo hebreu era um povo cabeçudo. Eu lendo ali falei, cara, quantas vezes eu não sou como um hebreu. Deus nos libertou, eu falo por mim, Deus me libertou, e quantas vezes eu não me pego voltando para a senzala. Aí o Espírito Santo vem, me acorda, fala, não, aí não é mais o seu lugar. Quantos de vocês foi liberto de alguns vícios, de algumas dores, de algumas escravidão? Quero que a partir de agora você comece a fazer um exercício mental do que Deus já te libertou. O que é essa escravidão na sua vida? O povo hebreu vivia escravo do Egito. E você? Do que Deus te libertou? E quantas vezes você não age como um hebreu? E quer voltar para o Egito, quer voltar para a senzala, enfim. Voltar para a escravidão. E o povo voltou. Novamente, o povo foi pego pela Babilônia. Nabucodonosor mandou todo mundo sair lá de Jerusalém, da terra de Israel, e foram para a Babilônia e viveram ali mais uma vez a escravidão. Por que o povo sempre volta à escravidão? Porque por várias vezes eles deixaram a Deus de lado. Por várias vezes o povo teimava e deixava Deus de lado. Estava no bom, esquecia de Deus, e o inimigo vinha e pegava o povo para a escravidão, e ali eles ficaram. E mais uma vez, passados 70 anos de escravidão na Babilônia, Deus levanta mais um Messias. Agora eu quero ver, quem acertar, eu prometo que eu vou mandar uma caixa de bis aqui domingo que vem. Quem foi o homem que Deus levantou para libertar o povo da Babilônia? Quem? Elias? Não. Josué? Quem? Pode falar. Eu acho difícil. Dou-lhe uma. A Karen está perguntando se ela falar, ela ganha. Ela ganha. Quem foi? Neemias? Não, não foi. Neemias fez parte, mas quem foi o Salvador? Daniel? Também não. Quem mais? Dou-lhe duas. Josué, não. Quem? Eu vou dar uma dica. Foi um imperador. Davi, não. Salomão também não. Bom, eu vou ficar com a caixa de bis. Quem? Ciro. Quem falou Ciro? Parabéns. É isso aí. Foi o Ciro. Imperador Ciro. Depois você me procura que eu te devo uma caixa de bis.
Ciro II. E sabe o que aconteceu com Ciro? Ele tendo esse legado de Messias, de Salvador, de Libertador, algo muito parecido aconteceu com Ciro, com o que aconteceu com Moisés. Mesmo ele nascendo, ele herdeiro do trono, mandaram, quando ele criança, para um lugar bem distante, para dar cabo da vida dele. Ciro era para morrer quando criança, para ele não suceder o trono. Parece os filmes que a gente assiste, né, de essas séries. E Ciro, por fim, não morreu. Mais uma vez, alguém interviu. O mordomo que era para matar Ciro, diz que ele era tão bonito, uma criança tão bonita, que o mordomo resolveu não matar e escondeu ele. Então, mais uma vez, Deus usou a parteira, Deus usou do mordomo, e Ciro cresceu e volta para a Síria, né? Eu esqueci de falar isso, que ele era o imperador da Síria, e acaba tomando posse do poder. E uma das coisas que ele fez foi o quê? Ele dominar a Babilônia e libertou o povo hebreu. Falou, olha, agora vocês podem voltar. E foi aí que começa a história de Neemias, Esdras, enfim. E o povo voltou para casa. O povo recebeu a libertação mais uma vez através de um Messias chamado Ciro. Quantas das vezes a história se repetiu? Né? Aqui a gente contou pelo menos 2 vezes. E o que acontece para o povo ainda continuar recebendo, né, essa vontade de voltar para a escravidão? Você vive momentos de escravidão. A gente sabe que é ruim, a gente sabe que aquilo nos faz mal, que o pecado nos mata, ou que o pecado nos distancia de Deus, e a gente volta para o pecado, a gente volta para a escravidão. E é uma escravidão de medo, é uma escravidão que nos leva à morte espiritual e muitas das vezes morte física. E voltando para a história, o povo, mesmo assim, depois de Ciro, o povo ainda continuou a fazer coisas que desagradavam a Deus, a ponto de Deus falar, eu não aceito mais os seus cultos, vocês são morno. Já pensou que pesado ouvir isso de Deus? Falar, meu, tudo que vocês estão adorando, tudo que você está orando, eu não aceito, porque você anda em 2 caminhos. Vocês adoram os deuses e vêm pedir a mim favores. E o povo, mesmo assim, continuou tentando bater cabeça, andar sozinho e sem Deus. É quando Deus levanta um profeta Isaías e começa a falar sobre o Messias chamado Jesus, né? Yeshua HaMashiach. Lá em Isaías 7,14 diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, por que Deus enviou o seu próprio filho? Deus enviou Moisés, Deus enviou Ciro. Observem que Ciro nem hebreu era, né? E por uma vez, num passado mais remoto ainda, teve Noé. Enfim, tantos libertadores. E Deus falou, bom, está na hora de eu descer lá na terra. Quantos creem que aqui Jesus é Deus? Amém? Nós cremos na Trindade,
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então não era mais Moisés, não era mais Ciro, não era mais nenhum outro homem concebido pelo próprio homem, e sim o próprio Deus veio até nós. Para quê? Vamos continuar aqui. Então, vocês pegaram, lá em Isaías foi profetizado sobre Jesus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e darás um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Notem, governo. Nós falamos sobre liberdade, agora estamos falando sobre governo. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Mais uma vez, a palavra príncipe, ou seja, o povo ele sempre teve a necessidade de ter um governante, de ter um príncipe, alguém que o povo olhasse e falasse: esse é o meu libertador, esse é o meu rei, esse é quem me governa, alguém que não vai permitir mais que outras dinastias, outros impérios me coloquem em escravidão. Então essa sempre foi a vontade humana, de ter alguém poderoso para nos livrar de todo o mal. Lá em Miqueias 5:2 diz assim: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Zacarias 9:9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Gente, de quem que esses profetas estavam falando? De quem? Quem? Desculpa, não estou ouvindo. Os pais de Jesus, especificamente sobre quem estava sendo profetizado. Quem nasceu de uma virgem? Jesus. Quem andou sobre um jumento? Jesus. Que mais? Lá em Isaías 53:3-7. É especialmente inequívoco, era desprezado. Quem foi desprezado? E o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, e que sabe o que é padecer. Jesus padeceu? Sim ou não? Sim ou não? Jesus padeceu? Sofreu? Foi sofrido à cruz? E como um de quem os homens escondem o rosto. Lembra o que aconteceu quando Jesus foi preso? O que aconteceu com os discípulos? Ei, falou para Pedro, você é um deles. O que aconteceu? Pedro negou, falou, não, eu não sou um deles não. Então percebam que a profecia, ela foi se cumprindo. E o principal aqui que a profecia nos traz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quem aqui está enfermo? Levante a mão. Quem aqui conhece alguém enfermo? Jesus levou sobre Ele todas as enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Gente, não sei você, mas quando eu leio essas profecias e vejo tudo que aconteceu com Jesus, não tem como a gente negar que Ele é o nosso Salvador. Mas por que você está falando isso, Carlos? Porque nos dias de hoje ainda também tem pessoas que duvidam que Jesus foi o enviado de Deus, que Jesus foi aquele que Deus enviou para morrer na cruz e nos salvar. E se você que essa noite ainda tem essa dúvida, a partir dessa noite, com esta série, eu tenho certeza que Deus, o Espírito Santo, vai convencer o teu coração que somente Ele pode nos dar a paz, somente Ele pode curar as nossas enfermidades, somente Ele pode nos dar a tranquilidade, tirar aquela dor infinita, que toda noite quando você deita, aquela dor vem te corroer. Somente Ele pode fazer isso. E continuando, Jesus nasceu, e logo alguns dias depois, talvez alguns anos, o que aconteceu com Jesus, que foi igual com Ciro e foi igual com Moisés? Alguém sabe dizer? Ciro e Moisés receberam um decreto de morte, amém? Vocês lembram? Moisés, o faraó pediu para matar todos os meninos. Ciro, não queriam que ele fosse o sucessor do reinado, mandaram matar, e Deus libertou ele, trouxe salvação, viveu. E Jesus, logo quando Herodes ficou sabendo que ele foi enganado pelos reis magos, Herodes mandou matar todos os meninos que nasceu de 2 a 3 anos. Então houve uma grande matança para tentar atingir a Jesus. Só que Deus Todo-Poderoso envia um anjo a José e fala: pega o menino e some. Vão tentar matá-lo. E eles fugiram. Então você percebe que o Messias, o enviado, é sempre rodeado de morte. Onde que eu quero chegar? O Messias, o Salvador, ele tem a incumbência de salvar o mundo, de salvar um povo. E aconteceu que o inimigo, Satanás, ele é astuto. Ele a todo momento tentou matar aqueles que foram enviados para salvar. E o que eu venho trazer aqui essa noite? Jesus nos deixa também um legado de salvação. Ele é o Salvador, amém? Não há outro Salvador. Mas eu e você, nós recebemos um legado de levar a salvação, de trazer luz àqueles que estão em trevas, de tirar da escravidão aqueles que ainda estão escravos. Muitos de seus amigos ainda vivem em contexto de escravidão, escravidão espiritual, escravidão emocional. Estou certo ou errado? Quantos de vocês houve um choro de amigos, houve um choro, talvez de pessoas que vocês nem conheçam, na escola, no condomínio, enfim, no seu convívio de vida? Talvez até mesmo você que esta noite tem vivido esse momento de escravidão. E essa noite, eu e você, nós estamos recebendo o quê?
mais uma vez uma notícia que somos portadores da salvação. Mas Carlos, você acabou de falar que aqueles que portam a salvação estão rodeados de decretos de morte. E é verdade. A Bíblia fala que o inimigo, ele é como um leão, que ele anda ao nosso derredor. Vocês sabem o que é derredor? Não é ao redor. Ao redor ele não pode chegar. Que Deus envia anjos ao nosso redor para nos proteger. Mas o inimigo, ele ronda ao nosso derredor, esperando a próxima brecha que eu e você venha dar, para ele nos tentar tragar. Por quê? Porque eu e você somos portadores da salvação. Nós podemos levar a salvação. Você carrega a salvação de Cristo. E logo eu vou mostrar aqui. Eu gosto sempre de trazer contextos científicos. Não para provar que a Bíblia é verdadeira, porque eu não preciso disso. Mas para mostrar o quão perfeito o nosso Deus é. Que até mesmo nas coisas mais enigmáticas, Ele se apresenta de forma sobrenatural, falando, está vendo como é verdade? E o que você carrega é tão especial, é tão poderoso, que nós sim recebemos uma ordem de Cristo de ide por todo o mundo, pregar o evangelho, ide e fazei discípulos. Mas Carlos, eu sou apenas um adolescente de 12 anos. Jesus, aos 12 anos, ele estava falando com os sacerdotes, com as grandes autoridades espirituais daquela época. Vocês se lembram disso? Ele se perde não, a família perde ele, porque ele estava no lugar mais precioso que um ser humano poderia estar. E a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Deus, certo? E o que é um embaixador? O embaixador é aquele que representa uma nação. Se você estiver lá em São Paulo, passeando pela cidade, você está andando em território brasileiro, amém? E de repente você entra numa embaixada, num consulado americano. A partir do momento que você entra naquele lugar, você não está mais no Brasil. Sabiam disso? Que por lei, lá dentro o que vale são as leis americanas ou de qualquer outro país. Então, quando você pisa dentro de uma embaixada, aquele lugar não é mais Brasil. E o mesmo acontece conosco. Nós somos embaixadores de Deus. Então, fazendo uma analogia, nós estamos dentro de um consulado celestial. Vocês concordam? O que impera aqui não são mais as leis humanas, são as leis celestiais. E as leis celestiais determinam que eu e você, nós somos sim embaixadores, nós somos sim discípulos e filhos de Deus. Aconteça o que acontecer, essa lei não muda. Não muda. Pode vir lei federal dizendo que isso é mentira, lei mundial, isso nunca vai mudar. E continuando, mas Carlos, eu ainda sou um adolescente, eu não tenho o poder de Jesus. Jesus, aos 12 anos, ele ainda era Deus, amém. Mas ele veio aqui como um homem. Ele veio como um homem, ele sofreu, ele tinha as mesmas preocupações que nós tivemos, talvez lidasse de formas diferentes, teve os mesmos enfrentamentos, e ele continuou. Mas eu quero provar que eu e você, nós todos aqui, somos como Jesus. Paulo diz que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é apenas imitar,
A palavra de Deus lá em Gênesis diz o quê? Que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Olhe para o seu irmão. Olhe para o seu amigo aí do lado. Olhar para o Davi. Você está vendo a semelhança de Deus ao seu lado. Não sou eu que estou dizendo. É a própria palavra de Deus. Somos feitos a imagem e semelhança dele. E eu vou além. O nosso DNA é o mesmo DNA de Cristo. Existe um grupo científico, para quem gosta de curiosidade, preste muita atenção. Existe um grupo científico que tem se dedicado a cada vez mais a descobrir os segredos da criação, a descobrir, não provar que Deus existe, mas entender o porquê que a criação é tão perfeita. Por que você olha uma folha de uma árvore, elas são tão perfeitas, uma com as outras, milhares e milhares de folhas. E eles passaram a estudar isso, os matemáticos, enfim, uma longa história também. E recentemente, o que eles descobriram? Existe um padrão numérico para todas as coisas criadas. Para quem é da área da engenharia, vai entender muito melhor do que eu. Tudo tem que ter cálculo. Pode perceber, se a gente fazer uma casa de qualquer jeito no olhômetro, vai sair torta. Mas se houver um projeto, um cálculo, a simetria, sai perfeito. E como um universo tão gigantesco como o nosso é tão perfeito, então eles começaram a deduzir, bom, existe um Criador, existe uma força superior que fez isso, e começaram a estudar os padrões de Deus. E dentro desses padrões existem números. Eles codificam esses padrões. E quando eles chegaram no DNA humano, é onde que eu quis dizer que nós temos o mesmo DNA, a mesma estrutura de Jesus. E vocês vão se impressionar agora. Quando eles chegaram no DNA humano, eles perceberam um padrão numérico que sempre se repete. E esse padrão, sempre se repetindo, passaram anos tentando decifrar esse número, e até que eles chegaram a uma conclusão. Vou pedir para o Walter para a imagem número 1. Eles encontraram no DNA esse número, 10565. Isso tem no seu DNA. No nosso DNA existe essa codificação, esse padrão numérico. E eles quebraram a cabeça por anos tentando decifrar. E algo impressionante aconteceu. Nós estamos falando sobre criação. E todo criador, todo artista, quando termina uma obra, o que ele faz? Ele assina. Ele assina com o nome dele, enfim. Ele coloca a marca dele para falar, isso eu que criei. E vejam só que impressionante. Deus deixou a assinatura dele, que significa 10565. É uma escrita hebraica. O povo hebreu, Israel, eles gostam muito disso. Toda letra tem uma numeração, como se fosse o A, o número 1, o B, número 2, e assim por diante. Não é tão simples assim. Mas eles descobriram que essa combinação levada para o hebraico está escrito em nosso DNA, Iavé. Iavé. Não sou eu quem estou dizendo. É o nosso DNA, tem essa codificação, e eles chegaram a essa conclusão que todo ser humano tem a assinatura de Deus.
Então você que está se achando, pô, eu não sou ninguém. Não. Você é mais do que isso. Você tem a assinatura de Deus, você foi criado por Deus. E você pode sim levar adiante o legado de Jesus, do enviado. E continuando, Carlos, mas isso é muito simples, né? Embora não seja, talvez isso não mexeu com você. Em nosso organismo, existe uma molécula chamada laminina. Eu vou ler aqui, quer dizer o seguinte: existe entre 10 a 60 mil proteínas no corpo humano, mas uma delas é a laminina, a molécula de adesão celular. Ela está organizada numa estrutura que diz à célula qual sua função no corpo. Ela é como a vida do corpo humano, como o aço que vai no concreto quando fazem a fundação. Ou seja, a laminina, todos nós obviamente temos, ela é literalmente a vida. Ela organiza todo o seu corpo. Os seus órgãos estão paradinhos, o coração está fixado aqui. É a função da laminina. Entre aspas, né? Ela é como se fosse uma cola. E vai além. Ela é quem determina, ela é quem diz para as células a função de cada uma delas. Célula X, você vai fazer isso. Célula Y, você vai fazer aquilo. E por aí vai. E o que eu trago para nós aqui essa noite sobre a laminina? Eu posso dizer que Jesus Cristo é essa laminina dentro de nós. Essa proteína que está dentro de nós, laminina, é o próprio sinal de Jesus. É Ele que nos liga, como diz lá em Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo, Jesus. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas permanecem ligadas. Qual é a função da laminina? É ligar as coisas. Então, eu posso afirmar que essa proteína laminina nada mais é do que a marca de Cristo em nós. Eu pedi para o Walter mostrar uma imagem de um ultramicroscópio. Essa é a imagem da laminina, uma imagem real, vista de um microscópio. O que ela parece? O quê? Uma cruz. Será que tudo isso é um acaso da ciência? Não foi nenhum cientista que inventou isso. Foi o próprio Deus. Porque Deus colocou uma proteína dentro de nós, dentro de Jesus, num formato de uma cruz. É no mínimo curioso. E tudo isso para quê? Para nos mostrar que eu e você e eu, nós temos sim as marcas de Deus dentro de nós. E existem muitas outras. Muitas outras. Isso tudo eu quero dizer o quê? Que Jesus, o enviado, Ele morreu numa cruz. Ele ressuscitou, nos deu a salvação, para que eu e você tomemos posse não só da minha salvação, não somente da sua salvação, mas sim para que eu e você tomamos
posse desse legado de levar a salvação. Não deixar que a salvação pare somente em você. Não deixe que somente eu e você conhecemos do bom e do melhor dessa terra. Para que não fique somente em você o poder da vida, o poder da cura. Todo sofrimento se pôr ao fim, não é só para mim e para você. E eu repito, se você aqui ainda essa noite, mesmo depois de ver esses mistérios de Deus, tá, uma laminina, uma molécula que tem um formato de cruz, um DNA que tem a assinatura de Deus. Então, o que eu concluo aqui essa noite é que você que pensa que não é ninguém, você que pensa que você não tem valor, você é a pessoa mais valorosa da face da terra. Como eu disse, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então não jogue isso no lixo. Não vivam mais escravos. Vou pedir para o Ministério de Louvor já tomar os seus lugares. E você, abaixe tua cabeça. Eu gostaria muito que você refletisse sobre tudo isso que eu falei. Nós viemos aqui para falar sobre Jesus, o enviado. Aprendemos por que ele foi enviado. Ele foi enviado para nos libertar da escravidão. Só que também aprendemos que isso vai além. Não parou na cruz. Temos a promessa que um dia ele vai voltar e ele fala o quê? Que todos nós reinaremos com ele. Todos nós reinaremos com ele. Então você percebe o quão precioso você é. Se talvez te falam por aí na escola, às vezes a gente fica chateado que um amigo falou com desprezo, palavras que machucaram, palavras que nos aprisionam. O que eu tenho para expressar aqui essa noite é que você não é aquilo que o teu amigo diz quem você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. E essa noite, mais uma vez, você está ouvindo aqui que você é valoroso, que você não é qualquer um. Você tem o sobrenatural de Deus dentro da sua veia, dentro do seu corpo. Você tem o sobrenatural de Deus. Não só a laminina, você tem o próprio Deus dentro de você, que é o Espírito Santo, que é mais poderoso do que isso. O próprio Deus habitando dentro de você. O próprio Espírito Santo tem o prazer de habitar. Só que ele só habita quando você permite. Ele só habita quando a casa está vazia, limpa, sem o ambiente da escravidão. E essa noite eu quero fazer uma oração para você que ainda está se sentindo fraco, desprezado, abatido. Eu vou fazer uma oração que o Espírito Santo te convença de todas essas coisas que eu falei. Pode ser o pregador mais eloquente, se não for o próprio Espírito Santo te convencendo, não vai ser de nada. E para você que crê em todas essas coisas, eu faço uma oração para que o Espírito Santo te desperte e que você leve a sério o legado
da salvação, o legado de Messias, de mostrar àqueles que estão em trevas a luz. Baixe sua cabeça. Espírito Santo de Deus, doce Espírito, é tão bom ouvir os mistérios do Senhor, é tão bom conhecer o porquê de tudo que aconteceu naquela cruz, o porquê Jesus, o Santo de Israel, foi levado numa cruz, sofreu, morreu. Porquê de tudo isso? Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos dá a oportunidade de entender. E essa noite, Espírito Santo de Deus, se algum adolescente aqui, essa noite ainda aprisionado em meio à escravidão, Espírito Santo de Deus, nós cremos que o Senhor é o nosso Consolador, o Senhor é quem convence. Mostra o teu amor, mostra o teu amor. Você adolescente, abra o teu coração essa noite, deixe o Espírito Santo falar. Não deixe que essa voz que está falando no teu ouvido venha atrapalhar de você de ouvir o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo falar o teu coração, não dê ouvido a outras vozes. Espírito Santo, vem com teu amor, vem com tua paz. Espírito Santo de Deus também convence aqueles que aqui estão a levar a sério o legado da salvação, o legado que Jesus Cristo deixou lá naquela cruz, lá na ressurreição, lá em Pentecoste. Espírito Santo de Deus, o Senhor nos deixou um poder, uma dinamite em nossas mãos. Nos ensina a usar, nos ensina a usar lá na escola, lá em nossas casas. Você que tem casa, família que ainda não é convertida, ore ao Espírito Santo, que Ele venha estar estratégias para falar aos seus pais. Não se rebele contra seus pais. Honra o teu pai, independente se eles sejam cristãos ou não. Honre seus pais, mas deixe o Espírito Santo agir na tua casa. Deixe o Espírito Santo demonstrar o amor lá onde não há paz, na tua casa, na escola, onde quer que você pise, você seja um portador de paz. Em nome de Jesus, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo. Em trevas se encontrou o Filho.
Aleluias. Pode ficar em pé ainda, nós vamos ser breves. Nós vamos para um momento muito especial nesse culto de hoje. Quantos estão felizes por poder estar aqui celebrando a ceia do Senhor? Amém? Só eu, ela e ele, certo? Mais alguém está feliz por poder estar aqui? Glória a Deus. Bom, queridos, como é bom a gente falar sobre Jesus, não é? Jesus é o nome mais lindo que existe na face da terra. Aquela música que nós cantamos, ó quão lindo esse nome é, não é à toa, porque o nome de Jesus não é só lindo, mas o nome de Jesus é poderoso. A palavra de Deus diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, seja na terra, nos céus ou abaixo da terra. Ao nome de Jesus nenhum joelho, ninguém se coloca em pé. Ao nome de Jesus todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor, amém? E por isso eu fico tão feliz em poder celebrar esse momento junto com vocês. O Carlos, ele já falou tudo que nós poderíamos falar nessa noite a respeito de Jesus. E eu queria ler com vocês novamente o texto de Isaías, o capítulo 53, o versículo 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. E como o Carlos disse quando leu esse versículo, se você está doente ou se há alguém doente na sua casa, a morte na cruz traz cura sobre as nossas vidas, amém? Porque a palavra diz que Jesus levou sobre Ele todas as nossas dores. E a palavra também diz que por meio do castigo de Jesus nós podemos viver em paz. Nós podemos desfrutar da paz porque Ele morreu na cruz em nosso lugar. E essa caixinha, eu estava ali vendo ela, né? Eu gosto tanto dessa parte dela, que diz que foi por o quê? Foi por amor, não foi por obrigação, não foi por obediência. Foi por obediência também foi, mas foi por amor, porque Jesus nos amou. Jesus nos amou. A palavra de Deus diz que Deus amou tanto o mundo que enviou Jesus até nós. E Jesus nos amou tanto que no Getsemane Ele orou pedindo: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E a morte dele na cruz foi a vontade eterna do Pai, para nos livrar dos nossos pecados, para trazer perdão, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer restauração para as nossas vidas, amém? E eu queria deixar com vocês, antes da gente tomar esta ceia, uma pergunta. Havia uma canção que eu cantava muito, que dizia assim: o que posso dar ao Deus que tem tudo? E eu queria que você pensasse sobre isso antes de tomar essa ceia. Nessa noite, o que você pode dar para um Deus que tem tudo? Karen, eu posso dar dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. Karen, eu posso dar minha mesada. De novo eu digo, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Deus tem uma coisa que Ele quer da gente. E o Pedro acertou. Deus, Ele quer da gente uma coisa que parece ser tão simples, mas que é tão difícil entregar. O que Ele quer da gente? O nosso coração. Então nessa noite eu queria mais uma vez dizer para você: entregue o seu coração a Deus. Na nossa vida há dois caminhos que nós podemos escolher percorrer. Um caminho leva para a eternidade e o outro caminho, infelizmente, leva para o inferno. E nessa noite eu quero te dizer: escolha o caminho da eternidade, escolha o caminho que traz vida, escolha o caminho que foi comprado com preço de sangue.
Escolha o caminho que alguém precisou morrer para você viver. Sabe, queridos, é tão importante isso na nossa vida. Em qualquer outra história que você for ler, não houve ninguém que morreu e ressuscitou para que outras pessoas ganhassem vida. Durante a história você vai ver que muita gente morreu para que a gente estivesse aqui hoje, mas morrer e ressuscitar para que a gente alcançasse a eternidade, apenas Jesus fez isso. E eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e abrisse o seu coração, porque o que Deus quer de você nessa noite é o seu coração. Pegue a sua ceia, nós vamos orar e participar desse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nessa noite entregar as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Queremos entregar o nosso coração diante do Senhor, Pai. O que nós podemos dar ao Senhor, que é um Deus que criou os céus e a terra e possui tudo. E nessa noite, Pai, nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor, Pai. Nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Nós queremos entregar os nossos caminhos ao Senhor, Pai. Senhor, diante do sacrifício de Jesus na cruz, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, porque o Teu sangue nos lava dos nossos pecados, e é isso que eu quero pedir. Passa o Teu sangue aqui nessa noite, Senhor. Vem nos perdoar, perdoa as nossas desobediências, perdoa a nossa falta de honra, Senhor. Perdoa, Pai, quando falam conosco que nós fazemos de conta que não estamos ouvindo. Senhor, nos perdoa, Pai, porque mesmo sabendo qual é o caminho correto a se andar, muitas vezes nós vamos por caminhos errados. Senhor, nos perdoa, porque muitos dias o Teu Espírito Santo está falando conosco e mesmo assim nós caímos na conversa de qualquer outra pessoa que se diz nosso amigo e também nos leva a fazer coisas erradas. Senhor, nos perdoa, Pai. Limpa o nosso coração, purifica o nosso coração, porque é isso que nós queremos entregar ao Senhor nessa noite, Pai. E nesse momento, eu queria te convidar a pegar o seu pão, a pegar o seu cálice. Jesus disse assim: façam isso em memória de mim. E é por isso que nós ceiamos, em memória dele, em memória daquilo que ele fez por nós. Vocês viram a arte que estava aqui? Tinham 3 cruzes, mas aquela cruz estava vazia, porque o nosso Salvador ressuscitou. E nessa noite eu queria te convidar a fazer isso em memória dele. Tome o seu pão na sua mão. Esse pão simboliza o corpo de Cristo, que, como disse Isaías, ele foi esmagado, foi moído, foi partido em nosso favor. Pregaram ele numa cruz, e isso deve ter doído muito. Abriram o lado dele com uma lança, e isso deve ter doído muito. Mas tudo isso foi por amor a mim e a você. Então, nesse momento, participe, coma do seu pão em memória de Cristo. Pegue também o seu cálice, que simboliza o sangue de Cristo, sangue que foi derramado por amor a mim e a você. Sangue que é precioso e que nos traz vida hoje. Sem o sangue de Jesus, nós não estaríamos aqui, queridos. Nós estaríamos em qualquer outro lugar, menos aqui. O sangue de Jesus nos traz a vida, e ele derramou todo o sangue dele naquela cruz, por amor a mim e por amor a você. Nesse momento, pegue o seu cálice e participe comigo desse momento. E eu queria te convidar agora a cantar com toda a sua força, mais uma vez, o refrão dessa canção, que exalta esse Jesus que morreu na cruz por nós. Pra
As inscrições do acampamento estão abertas. Se você não fez... Nossa, um pouquinho mais de ânimo, vamos. As inscrições estão abertas. Isso. Se você ainda não fez a sua inscrição, corra fazer, porque as vagas são limitadas e elas acabam rápido. A gente pensa que não. Eu queria lembrá-los que se vocês precisam de uma forma diferente de pagamento que não aparece lá, é para vocês procurarem o Joel, que o Joel não vai deixar você ficar de fora por questões de pagamento. Então procurem ele. No último culto ele falou que ele aceitava até videogame em troca do acampamento. Eu lembro muito bem disso. Então não tem desculpa para você ficar de fora, ok? Se você não está participando de nenhum GF, gente, o GF é muito importante. É muito importante a gente estar participando de um GF. Nós temos GF no Éden, GF no Vanel, GF no Campolim, GF no Santa Bárbara. Se você mora em uma dessas regiões e não participa, nos procure para que você possa estar conosco, amém? Vamos orar? Levante as suas mãos comigo. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por essa noite. Nós agradecemos ao Senhor por podermos cear em memória do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, porque cremos que o Senhor Jesus é o enviado de Deus aqui na terra. Pai, eu agora oro pela vida de cada um, Senhor, que eles também sejam enviados do Senhor nessa terra para pregar esse evangelho. Senhor, que eles sejam enviados às suas casas, às suas escolas, para levar o amor de Cristo para todos aqueles que estão caminhando junto com eles, Pai. Senhor, que por onde eles andarem, eles sejam guardados pelo Senhor e brilhem a luz do Senhor, Pai. Eu oro, Pai, para que esse amor que transborda o nosso coração nessa noite venha transbordar na vida daqueles que estão próximos a eles, Pai. Eu oro ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.